Então, a gente está entrando então no conceito de inconsciente e a gente vai fazer isso de forma gradativa, quebrando os conceitos e fazendo vocês assimilar essa lógica passo a passo. Então, o seguinte, a gente está falando de introdução à lógica inconsciente 1. Esse título dessa aula ela é provocativa, porque se tem muitos materiais didáticos do campo da psicologia falando que o inconsciente ele é sem lógica, né? Quando na verdade ele tem uma lógica de funcionamento e uma lógica muito elaborada e muito rebuscada, e é necessário que o aluno ele entenda essa lógica de funcionamento com os vários conceitos que se articulam, né, numa forma de engrenagem, né? Então é muito difícil entrar nessa lógica inconsciente sem a gente fazer essa introdução, né? Então a gente tem que apropriar desses conceitos, apropriar dessa lógica, porque a gente vai ter dificuldade para apropriar dessa lógica, porque a gente já pensa numa lógica do lugar comum, a gente já pensa numa lógica que é uma lógica de que o homem é dirigido pela consciência, e abrir mão desses pressupostos, ou então ceder um pouco desses pressupostos para colocar luz nesses conceitos psicanalíticos, ele é de fato difícil, né? Então a gente tem que fazer passo a passo, né? Introduzir. Então vamos pensar aqui então na lógica do inconsciente, né? Antes de qualquer coisa, pensar, né, tal como a gente viu na última aula sobre epistemologia da psicanálise, que a psicanálise ela não é ciência, mas ela é localizada ali no que sobra da ciência, que é o campo do sujeito, né? E aí o campo da psicanálise ela é colocado no campo da fala e da linguagem, ou seja, a função da psicanálise no mundo moderno é criar condições para que o sujeito ele reinvente a vida, ele crie novas possibilidades de existência e ele crie sentidos e tire sentidos da existência, né? Então a poesia, né, ela tem essa função de ora dar sentido para a existência, ou ora tirar aquele peso excessivo do sentido, né? Deslocando o sentido das coisas, inventando. Então, nesse ponto, a psicanálise ela é muito próxima, de fato, da poesia, mais próximo da poesia do que próximo da ciência, vamos dizer assim, natural. E aí eu vou começar essa aula com a fala de Adélia Prado. De vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo, né? Que esse discurso do campo do individual, esse discurso do campo da consciência é o campo do sentido fixo, e as pessoas elas sofrem por colocar um sentido nos seus problemas, no seu sofrimento, um sentido fixo, né? Um sentido sem poesia, e que se não inventa o sentido da realidade, não inventa um novo sentido para as coisas, né? E isso tem esse efeito. Então isso é o primeiro conceito que a gente coloca de neurose, né? Aquele que tem o sentido fixo das existências, aquele que tem o estilo fixo das coisas, né? E pensar na própria existência é um ato do poeta, na medida que se cria novas possibilidades, se cria novos sentidos para a existência, e isso então é um ato poético, um ato da própria poesia, né? Então, pensar então e localizar o campo da psicanálise, e a psicanálise ela está no campo da fala e da linguagem. Por quê? Freud, quando inventa o método da associação livre, do sujeito falar sobre o mal-estar e repensar o sentido do mal-estar, ele criaria condições do seguinte, do sujeito falar e se escutar, né? E quando ele fala e se escuta, ele começa então a criar sentido e elaborar novas formas de fala a partir ali daquele processo, né? Aquele processo de se escutar, né? Então, para você se escutar, você tem que falar para um outro, né? E quando você fala para alguém, você não está falando diretamente para esse alguém, né? Existe um monte de conteúdos da sua história que intervém na fala. Então, desde já é necessário diferenciar isso. Uma coisa é a fala,
Outra coisa é essa terceira coisa que interfere na fala, que é no conteúdo da nossa história, o conjunto simbólico da nossa história que interfere na fala, né? Quando a gente direciona qualquer coisa para alguém, quando a gente direciona amor para alguém, a gente direciona a nossa história para alguém. Quando a gente direciona a fala para alguém, a gente também direciona a história. Então, é um dos conceitos do inconsciente, né? E aí é interessante, porque a psicanálise, o campo da psicanálise é fala e linguagem. Né? Fala porque o sujeito ele consegue inventar novas formas de significação de vida somente pela fala, né? E pela linguagem, porque o inconsciente é esse campo de linguagem, esse material de linguagem, esse material simbólico que está marcado em nós e que interfere na fala, né? Que interfere na fala na forma de sintomas, quer dizer, sofrimentos que a gente não consegue explicar, e às vezes a gente não sabe fazer, mas ele tem ali uma questão implicada, que é a mesma materialidade que a ciência fabrica seus objetos, né? A gente viu na aula anterior de que a ciência ela articula seus objetos pelo campo simbólico. E falar de uma estrela, falar da gravitação, são articulações simbólicas, articulações conceituais. Então, do mesmo jeito que a ciência fabrica seu campo pelo campo simbólico, a psicanálise também fabrica seu campo simbólico. Entretanto, utilizando métodos diferentes e problemas totalmente distintos, né? Então, condições totalmente distintas. E por que é interessante pensar como um sujeito humano ele se articula na vida simbólica, né? E aí é interessante porque o mundo simbólico ele fabrica realidades. Então, por exemplo, quando eu falo assim de um elefante, eu não preciso trazer o animal fedorento perto, né, para falar que ele existe. Né? Eu falo de uma coisa e essa coisa me produz emoções, me produz raiva, etc. Sim, a coisa está presente. Então é o seguinte, o mundo simbólico é o mundo da virtualidade, né? De produção de realidades. Né? Então é o seguinte, eu não preciso da substância da coisa para ela existir, né? Porque a própria fala, o próprio mundo simbólico, ele fabrica a coisa, ele fabrica, né? E a gente começa a viver a coisa a partir desse material simbólico. E ele funciona a partir de articulações. Ou seja, né, o que é, por exemplo, um conceito? Quando você tem uma articulação ali simbólica para dizer determinadas coisas, né? E aí a mesma coisa é do inconsciente. Então, o inconsciente eles são articulações simbólicas, são formas de se organizar e aquilo ali produzir conteúdos, produzir significados. Então, isso aí é a vida simbólica humana, ela está marcada disso. E é interessante porque um dos grandes acusadores a maior parte das que acusa a psicanálise fala que o inconsciente ele não tem substância, não posso pegar, logo ele não existe. Olha só, pessoal, o campo dos signos e da vida simbólica, ele está onde se abole a substância, né, por um campo lógico. Sigamos esse exemplo, por exemplo, do xadrez. Né? O xadrez é uma espécie de linguagem. Por quê? Primeiro, ele tem peças diferentes que se articulam entre elas. Tem regras de associação entre elas. Então, por exemplo, um cavalo, ele anda em L, né? Um peão, ele anda uma casa, né? A casa da frente. Né? Então, cada um tem ali uma regra. Né? E aí, cada jogador vai fazendo sua regra. Então, é o seguinte, todo xadrez, ele não é a substância xadrez, ele é uma lógica de funcionamento. E aí você pode substituir essa lógica do xadrez, você não precisa das peças em si, mas você pode substituir essas peças por a substância que você quiser, né? Que você pode fazer o xadrez imaginário, você pode fazer o xadrez, né, com tijolo, papel, etc. Né? E aí, olha só, tem da lógica do xadrez, não importa a substância. O xadrez ele parte a existir pela lógica dele, não necessariamente pela substância que traz. Ou seja, pessoal, aqui é o xadrez de ferro, etc. Ou seja, né, quem deu esse exemplo de linguagem é o Saussure. Então, o que é a linguagem? É uma lógica de funcionamento. É um conjunto de signos que se articulam e isso se produz significados e produz coisas. Né? Então,
o inconsciente, ele não é que ele não existe porque você não pode apalpar, não. É que a constituição dele é simbólica. A constituição dele, ele tem a mesma matéria que a palavra. Ele tem a mesma matéria que a fala. Isso não quer dizer que ele não exista, pelo contrário, a gente fala então que a materialidade do inconsciente é uma materialidade simbólica, né? Porque a gente trabalha com símbolos, né? E isso implica dizer, né, que essa materialidade simbólica ela está presente na nossa vida, né? Ela está presente na nossa fala o tempo inteiro, né? E aí, né, ele vai ter então esse jogo inconsciente, que é esse jogo então das coisas, né? Falar então de inconsciente é falar então como é que ele se articula e como é que ele se constitui. Então a gente fala que o inconsciente ele se constitui da vida simbólica, né? Da relação do sujeito com um grande outro, né? Então que grande outro é esse, né? A gente está falando então de que o seguinte, quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de que a vida simbólica, a nossa vida histórica, a nossa vida, quer dizer, marcada pela relação com nossos pares, com nossos pais, com as pessoas que a gente ama, eles produzem ali materiais, e esses materiais determinam nossas escolhas, determinam o nosso funcionamento, né? De que antes mesmo da gente nascer, né, isso já determina, né, que é a nossa história pessoal, né, a nossa história de vida, né, acontecimentos históricos, a nossa estrutura social, ela nos determina, elas estão escritas na gente, né? Então, é interessante o seguinte, porque o homem é o único animal que precisa do outro para se constituir, né? E pensar então no papel então do outro significa também pensar, né, que esse outro ele é alguém próximo que vem nos socorrer, né? Diante de necessidades, diante da fome, por exemplo, mas ao mesmo tempo é um outro da cultura, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, todo sujeito ele nasceu em determinada cultura, em determinados valores, etc. E esses valores, eles nos marcam. Então, por exemplo, né, em Montes Claros, os valores culturais, eles nos marcam e eles agem em nós sem a gente se dar conta que eles agem, né? Por exemplo, a forma da gente falar, às vezes, uma forma da gente tratar uma pessoa, a forma da gente se posicionar frente a uma mulher, frente a um homem, frente a um empregado, frente ao empregador, isso está marcado na cultura. E isso também nos influencia. A nossa própria vida afetiva, né? Que é a nossa vida afetiva, né? Quer dizer, a nossa história com as pessoas, nossa história com o outro, a nossa história de satisfação, né? Cada um tem uma história de satisfação que já tem determinado. E uma terceira coisa é o nome próprio. O nome próprio é uma coisa, é um efeito de que, e um sinal de que é uma camisa de força, que a gente vive numa camisa de força simbólica, de que a gente não determina nosso nome, né? Antes da gente nascer, a gente já tem uma camisa simbólica que é o nome, e esse nome ele tem uma história e ele nos determina, né? E eles nos determinam. Um outro dado, né? As fantasias que nossos pais vão ter na gente, né? Então essas fantasias, elas também nos determinam, né? E isso tem duas condições. Uma, todo mundo nasce nesse campo, mas da mesma forma e da mesma lógica, todo mundo tem um campo simbólico diferente, né? Então, do mesmo jeito que isso demarca a universalidade, isso também demarca uma particularidade, né? E aí, como é que se dá essa inscrição no outro, né, na gente? Freud chama de traços mnemônicos ou representações. Ou seja, esses materiais constituídos na nossa relação com o outro, né, o que a gente escuta, o que a gente cheira, o contato que a gente tem com o outro, né, com tato, eles ficam marcados no nosso inconsciente, né? Então, por isso
que o inconsciente não tem substância, porque ele é constituído de um material simbólico, né? Então, ele não possui substância, né? Então, é o seguinte, como é, então, a gente tem que pensar, então, que o inconsciente é um discurso do desejo. Então, para a psicanálise, todo mundo é constituído pelo desejo, né? E o que é desejo? É a tentativa que é marcada em todo sujeito de tentar retomar um objeto muito precioso que foi digno de toda a satisfação, né? E que, por acaso, nos completaria e completaria o sentido da nossa existência e completaria a nossa posição total de satisfação, né? Então, Freud ele coloca essa marca, né? Existe uma tendência no sujeito a tentar reprisar esse objeto de satisfação. Beleza. Mas, entretanto, a sustentação do desejo, ele está na linguagem, quer dizer, ele está nesse traço mnêmico, né? De uma marca, né, de satisfação que nos foi escrita, né? E a gente vai tentar reprisar. O que acontece? Eu não posso, e Freud também não poderia, colocar a data e o momento que isso acontece. Porque a gente não tem inscrição do momento que a linguagem ela aparece no ser humano. Por quê? Para eu falar desse momento, eu ia precisar da linguagem. Mas a linguagem é condição que eu fale. Ou seja, pessoal, a psicanálise ela não tem condições de falar do início, quer dizer, do ponto zero, e também do final, né? Que isso também nem a ciência ela coloca. Só tem a religião que tem esse poder de falar do ponto zero e do final. E a psicanálise não é religião. Então, o que Freud coloca? Freud coloca um mito, né? Uma estrutura de mito para falar disso. O mito ele é utilizado na ciência, por exemplo, pela teoria do Big Bang, né? O Big Bang um mito que fala do sentido de tudo. Ou seja, a experiência de primeira satisfação, ela nunca aconteceu. Mas ela demarca o seguinte, de que o sujeito humano, né, por estar inerte ou por estar passivo, né, no início de quando é criança, né, a satisfação, né, de fome, né, ela precisa de um outro, ela precisa de um adulto próximo para poder satisfazer, né? E aí Freud coloca esse mito de que na primeira mamada, né, naquela experiência da primeira mamada, né, de um outro que vem socorrer o sujeito da fome, do choro e do mal-estar presente ali, né, se tem uma inscrição de um objeto. E depois dessa primeira satisfação, se tem essa inscrição e parte desse objeto ele é perdido. Ou seja, ali na primeira inscrição de satisfação, a perda desse objeto tem uma perda de uma parte desse objeto. Ou seja, o que se tem é um registro mnêmico, é um registro simbólico, né? Depois o sujeito ele vai tentar reprisar esse objeto. E ele vai tentar reprisar em vão, porque como está perdido, ele só tem condição de alucinar esse objeto, ou seja, de investir nessa primeira representação na tentativa de reprisar, né? E aí é interessante porque esse objeto ele é fruto de puro amor que poderia dar totalmente satisfação ao sujeito. E aí, né, Freud fala que no primeiro momento o sujeito está totalmente submetido ao princípio do prazer. E o que é o princípio do prazer? É a tentativa de não deixar o inconsciente sofrer tensões. Ou seja, se apareceu o desejo, deve-se descarregar o desejo, tá? Entretanto, o sujeito, essa primeira insatisfação, ela não é o objeto em si, ela é uma alucinação, né? Então, ali o princípio do prazer, né, no primeiro momento de satisfação, ele vai ser ineficaz, né? Porque ele só alucina o objeto. É necessário uma dialética com outro princípio, que é o princípio da realidade. O que é o princípio da realidade, né? É o que? É a tentativa de tentar adaptar esse princípio do prazer, tentar realizar esse desejo, mas de forma mais garantida. Ou seja, pessoal, entra aí em vogo do princípio da realidade, que esse desejo ele deve ser adaptado
à realidade. Ou seja, eu não posso descarregar esse desejo de qualquer forma, da minha forma, de qualquer jeito. Eu preciso trocar esse desejo por um objeto mais próximo, né? Então, o princípio da realidade, ele não é contra o princípio do prazer. Ele visa dar ao princípio do prazer uma satisfação mais garantida, de forma mais adaptada, né? Ou seja, o princípio do prazer, ele pede um adiamento da satisfação para a satisfação ser mais realizada, né? E aí é interessante porque o objeto, quando aparece no princípio da realidade, ele não é objeto, ele é a alucinação na tentativa de reprisar. E quando ele aparece no princípio, então, de realidade, né, que ele vive pela via da tentativa de adaptar, esse objeto ele é trocado por objeto na realidade. E daí que em psicanálise, toda a realidade ela é frustrante, porque o objeto da realidade, ele não é o objeto que apareceu no princípio do prazer, e ele não é o primeiro objeto, ou seja, né, tudo ali que aparece para a gente como aquilo que poderia dar satisfação completa, satisfação plena, ela nos é frustrante, porque a descarga não é completa. E fica sempre algo ali que se deve desejar, fica sempre algo a desejar. Então, por esse mito, Freud, ele articula sobre a substância faltosa, sobre o desejo da gente que é sempre faltoso e que a gente não tem condições de dar sentido total, de dar sentido pleno, né? Que a gente não tem condições da satisfação plena e da satisfação total porque esse objeto foi perdido, né? E quais são as conclusões disso? Primeiro, o inconsciente é formalizado por traços que vêm do outro, quer dizer, por essa memória do outro, daquilo que produziu satisfação em determinado momento, né? E o que o sujeito tenta voltar a esse desejo de satisfação. E essa tentativa de retornar a essa satisfação perfeita a gente chama de desejo, né? Mas o desejo, ele é sempre fracassado porque ele não tem sentido total. Ele nasceu já marcado para ele ser insatisfeito por estrutura, né? Porque ele é, por definição, uma alucinação, né? E ele tem que se adaptar à realidade, ou seja, esse jogo de princípio do prazer e princípio de realidade para poder funcionar. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar sobre a ideia de consciente e aprofundar sobre essa ideia de princípios que organizam o acontecer psíquico. Um abraço para vocês, até a próxima.